Hoje eu vou te contar o que é um livro apócrifo e o que esse assunto tem a ver com a história da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Denilson Pinheiro, tratando de assunto do Reino de Deus. Ultimamente eu tenho falado do cânon bíblico. Se você deseja conhecer o que é o cânon bíblico e os livros pseudepígrafos que não foram inseridos no cânon bíblico, assiste aí depois meus dois últimos vídeos para que você possa entender mais perfeitamente agora com os livros apócrifos. Diferentemente dos pseudepígrafos que foram rejeitados por todos, os livros apócrifos foram aceitos por alguns no cânon bíblico. Mas o que é um livro apócrifo? E como é a situação dele ou deles diante do cânon bíblico? Primeiro é interessante definir o que é apócrifo. Vem da palavra apócrifa do grego, que significa oculto ou difícil de entender. Tem também o sentido de esotérico, que é algo que somente iniciados podem entender. Mais tarde, na Era da Reforma, o termo apócrifo serviu para designar um livro que não era canônico, e assim contemplou tanto apócrifo quanto pseudepígrafo. Os livros apócrifos foram os livros que surgiram no período intertestamentário, o período entre Malaquias e Mateus, um período de 400 anos onde não houve profecia. Para os judeus, esses livros não são aceitos no cânon do Antigo Testamento, na Bíblia deles, porque são considerados espúrios e de confiabilidade duvidosa. Embora para os judeus da Palestina, na Bíblia hebraica, os livros apócrifos sejam rejeitados, outros grupos religiosos ao longo dos séculos aceitaram esses livros serem adicionados a Bíblias. Por exemplo, a tradução grega chamada Septuaginta tem esses livros, assim como a tradução latina de Jerônimo, ou seja, a Bíblia católica, que tem os livros apócrifos como canônicos, inspirados por Deus. Assim, é certo que os livros apócrifos têm certa aceitação por alguns grupos, como os católicos já citados aqui, a Igreja Anglicana da Inglaterra. Importante notar que somente os judeus da Palestina e os protestantes não aceitam os apócrifos como sendo escrituras canônicas, embora alguns grupos tenham os livros apócrifos, mas não sendo como escrituras canônicas. Os livros apócrifos aceitos pelos católicos no Concílio de Trento em 1546 são os seguintes, nota aí: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Epístola de Jeremias e adição a Esté, o chamado Esté grego. Adições a Daniel, como capítulo 13, que fala sobre a história de Susana, o capítulo 14 de Daniel, que fala sobre o Daniel entre os deuses da Babilônia, Bel e o dragão. E ainda acrescenta-se mais livros apócrifos que a Igreja Católica não contemplou no Concílio de Trento como escritura canônica, que é a oração de Azarias e a oração de Manassés. Importante notar também que para os católicos os livros apócrifos não são considerados apócrifos, são considerados escrituras canônicas, portanto é um segundo cânon, chamado de deuterocanônicos. Somente para os protestantes esses livros são chamados apócrifos. Os protestantes sabem da importância dos apócrifos e alguns não desprezam de forma alguma a sua religiosidade, a sua historicidade, mas de modo algum os protestantes aceitam esses livros como inspirados e por isso não podem fundamentar a fé e nenhuma doutrina cristã pode ser sustentada diante dos apócrifos. E aqui vai algumas razões por que os livros apócrifos não são aceitos pelos protestantes. Primeiro, porque são livros de confiabilidade duvidosa, assim como é para os judeus. E os judeus não têm eles como canônicos, assim também para os protestantes não são, porque os judeus foram as pessoas que formaram o cânon onde toda a estrutura bíblica se originou. O conteúdo deles não tem a ver com o Messias, então não tem relatos que partem para o Messias.
E a outra razão é que a palavra que indicava inspiração no Antigo Testamento não aparece nesses livros. E a palavra era: assim diz o Senhor. Então não tem esses destaques. Essas são algumas das razões, e tem outras razões ainda que você pode ir em busca dessas informações depois. Se você gostou desse vídeo, curte ele aí e compartilha com outras pessoas para que possam conhecer também a história da Bíblia. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.